Um pedido eu quero fazer à igreja. A direção dos trabalhos me pediram para pregar hoje à noite. Todos os irmãos aqui me conhecem. Quando eu me levanto e pego a Bíblia, mas eu senti direção hoje de pedir ao pastor Gilvan para pregar no meu lugar. Concordam comigo? Então, com a palavra, pastor Gilvan Rodrigues. Eu quero saudar todos os irmãos, as irmãs, com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero dizer para vocês que eu fui surpreendido esta noite, porque eu conversei com o pastor Zé Carlos hoje à tarde, pelo telefone, e ele me disse que as irmãs o tinham convidado para ele ser o pregador de hoje à noite. Eu até perguntei para ele se seria o Zé Bento, pastor Zé Bento, que irá pregar amanhã e sábado. Então eu vim para o culto. Mas vocês já ouviram eu dizer aqui mais de uma vez que quando eu venho para o culto, eu venho com bala na agulha. Porque soldado em campo de batalha não pode estar com a arma descarregada. A qualquer momento pode ser chamado e ele não pode apresentar desculpa e dizer eu não posso. Abraham Lincoln, o maior presidente da história dos Estados Unidos, a palavra-chave da sua vida era eu estou pronto. E quando o pastor Zé Carlos falou para o pastor Aldo que eu iria pregar, e o pastor Zé Carlos fez assim para mim, então eu abri a Bíblia num texto que eu meditei bastante esta semana pela madrugada. Eu tenho o costume de, quando eu termino de orar pela madrugada, até que o sono chegue, eu fico meditando na palavra de Deus. Não é o Salmo 84, mas é Apocalipse capítulo 21. Eu quero ler o versículo 8, aliás 7, versículo 7. Apocalipse capítulo 21, versículo 7. Quem a encontrou, diga amém. Amém. Quem falou isso daqui, irmão, não foi qualquer um, não. Quem falou foi Jesus. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Digam todos e todos comigo: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Meus queridos irmãos e minhas distintas irmãs, quando nós lemos o livro do Apocalipse, nós vamos observar que ele não é apenas um livro da visão futura, ele não é apenas um livro escatológico, ele não é apenas um livro da doutrina das últimas coisas, mas ele é o livro em que nós encontramos
mais promessas feitas pelo Senhor Jesus Cristo. Quando nós lemos no capítulo 2 e capítulo 3, onde estão as 7 cartas escritas às igrejas da Ásia, nós vamos observar que todas elas, Jesus termina fazendo uma promessa. E o que me chama a atenção é que todas as promessas feitas por Jesus no Apocalipse, elas só têm um endereço, elas só têm um destinatário. E esse destinatário é aquele que vencer. Não há uma promessa de Jesus para aquele que perder. Não há uma promessa de Jesus para aquele que é derrotado. Até porque no céu não entra fracassado. O céu só vai entrar os campeões. Só vão habitar nas mansões celestiais. Só vão morar nos átrios do Senhor, na casa de Deus, aqueles que vencerem. Vencer o mundo, vencer Satanás, vencer o pecado. E quando eu estava meditando pela madrugada nisso, o Senhor falou comigo que nenhuma vitória, irmã Carmen, acontece por acaso. Toda vitória, pastor Zé Carlos, para se conquistar tem um segredo. E aí eu perguntei para Deus, porque eu não gosto de perguntar para quem não sabe me responder. Eu pergunto a Deus porque Deus tem resposta para todas as perguntas. E eu perguntei para Ele quais os segredos. Agora eu vou falar para as irmãs, para ser uma mulher vitoriosa e para morar na casa do Senhor para todo sempre. Primeiro segredo é ter uma vida de oração. Não é apenas fazer uma oração quando se levanta pela manhã, quando vai dormir, quando vai comer. Não é apenas uma vez no mês a um ciclo de oração, mas é andar de joelhos na presença de Deus. Sim, a oração, das mãos, ela é a porta que se abre, é a porta de entrada para o trono da graça. Quando nós oramos, irmãos, 5 coisas acontecem. Quais são as 5 coisas, irmã Zena? A primeira delas é que as muralhas viram pó. A segunda é que as correntes se partem. A terceira é que o mar se abre. A quarta é que os gigantes são derrotados. E a quinta, os milagres acontecem. Louvado seja Deus. É impossível uma mulher, um homem crente ter vitória na sua vida se não tiver uma vida de oração. Quando você vira uma pessoa dando testemunho no culto, no ciclo de oração, que Deus lhe deu vitória em tal luta, em tal problema, você pode ir atrás, que essa pessoa tem uma vida de oração. Agora escuta aqui isto, grave bem isso. Grave, se quiser pode até anotar. A oração, ela não nos isenta das lutas, mas elas nos capacitam para vencê-las. Diga comigo, se eu orar, o céu vai mover. Se eu orar, Deus vai responder. Se eu orar, algo vai acontecer. Se eu orar, Deus vai agir. E agindo Deus, ninguém é capaz de impedir. A vitória está garantida pelo poder da oração. Jesus não teve meia vitória. O hino diz que Jesus teve completa vitória.
porque sempre viveu em oração. Os apóstolos fizeram o inferno tremer, fizeram os alicerces do Império Romano tremerem, sem usar uma espada, uma lança, um arco, uma flecha, mas no poder da oração. Eles viram Jesus fazer milagres, ressuscitar mortos, purificar leprosos, dar vista cego, fazer surdo ouvir, mudo falar, purificar leprosos, multiplicar pães e peixes. Mas eles não pediram: Jesus, ensina-nos a fazer esse milagre. Mas diz a Bíblia lá no capítulo 11 de Lucas, que quando eles viram Jesus orando, ele diz: Jesus, ensina-nos a orar. E Jesus os ensinou, eles aprenderam, foram pessoas de oração. Eles oravam de tal maneira, meus amados irmãos, diz a Bíblia lá em Atos capítulo 3, a hora nona, a hora da oração. Pedro e João subiam ao templo. Aquelas crentes eram fortes, eram estruturados, eram cheios de poder, porque eles tinham a hora para dormir, para acordar, para comer, para trabalhar, mas tinha a hora da oração. A hora em que eles estavam tudo de lado, subiam o templo a orar, orava. E houve ocasião em que eles oraram com tanta intensidade, que o lá em que estava reunido tremeu, e todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia. Quer ter vitória? Quer habitar na casa do Senhor para todo sempre? Porque isso é a maior felicidade. Morar numa cobertura, num bairro novo da cidade, num condomínio de luxo, é apenas alegria. É uma morada temporária. Mas aquele que vencer, ele vai habitar na casa do Senhor para todo sempre, sem pagar energia elétrica, sem pagar água, sem pagar IPTU, sem pagar nada, porque Jesus já pagou tudo lá no Calvário, quando ele deu o brado: está consumado. Aleluia. Vida de oração. Deixa a mulher, deixa o homem estruturado para enfrentar as intempéries da vida. A oração faz com que os céus se abram e Deus manifesta a sua glória. Está escrito na Bíblia, irmãos. Eu gosto muito de orar citando a Bíblia e pedindo para mim as promessas que Deus faz através da Bíblia. E uma delas é esta. Está escrito, Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não conheces. Aleluia. Eu me lembro que uma certa ocasião eu estava pregando num congresso de senhoras lá em Abreu Lima. E naquela manhã, quando eu estava pregando, uma irmã levantou-se lá atrás e disse: pastor Gilvan, o senhor me concede a oportunidade para eu dar um testemunho. Circo de oração não é lugar de contar bênçãos, lugar de contar vitórias, lugar de contar milagres. Circo de oração é lugar para o crente enaltecer o Senhor e dizer para Ele: Senhor, te agradeço pelas vitórias da oração. E eu olhei e disse: pode vir, minha irmã. Eu estava terminando de pregar. Terminei de pregar. Aí ela veio, aquela irmã bem simples, sandália japonesa nos pés, e ela veio para o púlpito. Era no tempo do pastor Isaac. E eu puxei uma cadeira e me sentei aqui de lado e fiquei olhando para ela. E aquela mulher muito sábia, ela perguntou: quem aqui me conhece? Quem me conhece aqui? Porque, irmão, mentir num lugar onde não é conhecido é fácil. Agora ninguém mente onde é conhecido. Quando ela perguntou isso, todos ali, o pastor Zé Carlos, pastor Messias, pastor Vitor, pastor Aldo, levantaram a mão dizendo que a conhecia. E ela disse: eu tinha 6 filhos, todos pequenininhos, aquela escadinha, e eu dirigi um círculo de oração.
E o ciclo de oração terminava às 5 horas da tarde. E quando foi naquele dia, eu deixei minhas filhas sozinhas, aos cuidados da maiorzinha, fui para o ciclo de oração. Às 5 horas, quando terminou, que eu estou voltando, vou chegando perto da minha casa, veio uma pessoa, uma irmã correndo, e disse: vá depressa na sua casa, aconteceu uma tragédia. E ela saiu correndo com aquela irmã. E quando chegou lá, a porta já estava arrombada, os vizinhos arrombaram. E ela disse: quando eu entrei, pastor Gilvan, eu vi o quadro mais triste da minha vida. Meus 6 filhos estavam envenenados. Ela morava numa casinha simples, tinha aqueles buracos lá no rodapé da casa, rato entrava, e para impedir os ratos de entrar, ela colocava aqueles pacotes de veneno para matar rato. E aquelas crianças, sem saber, pegaram daqueles pacotes que tinha em casa e desmancharam em água, pensando que era para fazer suco, beberam, ficaram envenenados, estavam todos escumando, tremendo. E aí os vizinhos vieram, colocaram numa caminhonete, levaram para Guaiana, que fica entre Abreu Lima e Recife. E quando chegaram lá, veio o médico, veio o enfermeiro de plantão, pegaram aquelas crianças, levaram lá para dentro, e ela ficou lá na urgência, chorando e orando. Passado algum tempo, o médico veio e disse: minha senhora, eu tenho 2 notícias para lhe dar. Uma boa e outra ruim. A boa é que 3 filhos seus estão fora de perigo, e 3 morreram. Então a senhora vai para casa, preparar a sua casa para receber os 3 vivos e receber os 3 mortos. Aquela irmã, bem estruturada na fé, ela olhou para aquele médico: doutor, o senhor sabe com quem está falando? E o médico olhou da sandália japonesa para a cabeça dela e viu que era uma pessoa humilde. Quem é a senhora? Ela disse: eu sou serva do Deus vivo. Quem é serva do Deus vivo aqui? Levante a mão. Eu sou servo do Deus vivo. Ele disse: o que é que eu tenho a ver com isso? O que é que a senhora quer dizer? Eu quero dizer para o senhor, doutor, que eu só sairei desse hospital com meus 6 filhos vivos. E por que a senhora diz isso? Porque eu estava na casa do meu Senhor, eu estava nos atos do Senhor, no tabernáculo do Senhor, eu estava orando, doutor. E calabachá. E o médico disse: e a senhora quer que eu faça o quê? Vá buscar os meus 3 filhos vivos e os 3 mortos, leve para uma enfermaria e um apartamento e diga onde é. Irmãs, escute. Se uma irmã cheia do Espírito Santo, vindo de uma tarde de oração, até demônio lhe obedece, imagina o médico. O médico baixou a cabeça, foi lá dentro, trouxe os 3 filhos vivos e disse: me acompanhe. E lá vai aquela mulher atrás do médico, os 3 filhos. Quando chegou numa enfermeira lá, uma enfermaria aliás, aí o médico chegou, abriu a porta, empurrou a porta. A mulher foi entrando com os 3 filhos e o médico foi entrando atrás. O senhor não. Por que não? Porque o senhor já fez o que pôde, agora o meu Deus vai fazer o que o senhor não pôde fazer. E ele ficou do lado de fora. E ela disse: pastor Gilvan, quando eu olhei aquele quadro, meus 3 filhos em cima da cama, mortos, eu peguei os 3 vivos, fica ali naquele cantinho. Eu vou orar. Eu vou orar. Se eu orar, ei, calabachura, os céus vão se abrir, Deus vai manifestar a sua glória. E ela disse que dobrou o joelho, começou a orar. Ela disse: pastor Gilvan, eu orei tanto que meu joelho parecia que tinha fogo. Aí eu fui lá onde estavam meus 3 filhos mortos, coloquei a mão em cima de cada um, gelados. Aí eu me sentei na cama e comecei a orar. Orei. Fui lá, coloquei as mãos sobre os 3 gelados. Aí aquela voz disse: coloca a boca no pó. Coloca a boca no pó. Se não der de joelho nem sentado, coloca a boca no pó.
Deus tem resposta. Um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Está escrito aqui na Bíblia. Aí ela disse que meteu o rosto no chão daquela enfermaria, começou a orar, a chorar. Aí diz que de repente um clarão encheu aquele quarto. Ela disse: é o dia que está amanhecendo. Era nada, era a Shekinah de Deus, era a glória de Deus. E ela disse que houve um choro. Aí ela pensou que eram os que estavam vivos, que tinham acordado. Olhou, os três estavam dormindo. Quando ela virou-se para aquelas três camas, os três que estavam mortos estavam sentados na cama chorando. E ela disse: levanta meus filhos, levanta meus filhos. Saltaram daquelas camas, se abraçaram com a mãe. Os três que estavam dormindo se acordaram, abraçaram com seus irmãozinhos. O médico estava olhando pelo buraco da fechadura, deu um pontapé na porta, entrou, se abraçou com a mulher, se abraçou com aquelas crianças. E a notícia ecoou no hospital. O milagre aconteceu na enfermaria. Mortos ressuscitaram. E corria médico, enfermeiro. Só não foi quem estava na UTI. E quando o médico pôde falar, chorando como ele estava, disse: mulher, vai para tua casa, dá muito leite a essas crianças. Ela disse: doutor, eu não tenho um centavo para comprar leite. Como é que o senhor manda eu dar muito leite a essas crianças? Aí ele disse: mas com esse Deus que a senhora tem, a senhora faz uma oração a ele, e ele faz uma encanação de leite para dentro da sua casa. Ele faz uma encanação de leite para dentro da sua casa. Não é que o médico estava profetizando, irmão? Quando a mulher chegou em casa com aquelas crianças, era vizinho chegando com bule de leite, lata de leite, xícara de leite. Era leite para dar para um batalhão. Esta é a vitória da nossa vida, a oração. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E quem pode levantar a mão e dar um brado de glória a Deus? Ei, calabás. Quer vitória, minha irmã? Quer vitória, minha irmã? Quer vitória? Quer morar na casa do Senhor para todo sempre? Tem uma vida de oração. Não precisa ter um curso universitário, não precisa ter passado por uma faculdade teológica, não precisa ser culto ou culta. É só dobrar os joelhos. A segunda coisa, para se ter uma vida vitoriosa, estruturada, e habitar na casa do Senhor para todo sempre, você tem que ter paciência. Para quê, pastor Gilvan? Para esperar a hora de Deus. Muito crente, irmãs e irmãos, muito crente, escute bem, tem sido derrotado, sabe por quê? Porque ele é impaciente. A Bíblia diz: não te impacientes, porque isto acabará mal. Quantos acidentes de trânsito acontecem porque o motorista é impaciente? O sinal está vermelho, aí ele fica com o pé, né, pastor Alvo, no acelerador e na embreagem, né, irmão Jário? Aí avança o sinal, bate, às vezes morre ou mata. Minha irmã, meu irmão, escute, isso aqui está vindo do céu. Quando Deus colocar o sinal vermelho, pare. Pare. O que é que diz a Bíblia? Moisés disse: estai quietos e vede o livramento que o Senhor vos fará hoje.
Porque os egípcios que vocês estão vendo, nunca mais vocês irão ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Jesus disse: na vossa paciência possuirei as vossas almas. Tenha calma. Tenha calma. Escuta, Deus está mandando dizer para você. Para você. E eu não sei quem é esse você, mas é para você. A tua hora vai chegar. A tua bênção vai chegar. A tua vitória vai chegar. E não há Satanás, não há demônio, não há inveja, não há perseguição, não há ciúme, não há calúnia, não há nada que vai impedir a tua vitória chegar na tua mão, mas na hora de Deus. E eu creio como homem de Deus que eu sou, que nesta noite Deus está assinando a tua vitória. Deus está assinando a tua vitória. Levanta a tua mão assim para o céu. Pode ser você. Deus está colocando na tua mão agora, colocando na tua mão agora, colocando na tua mão agora a tua vitória. Agora fecha a tua mão assim, fecha a tua mão, enche os pulmões e diga para o inferno estremecer: eu tomo posse, eu tomo posse, eu tomo posse da minha vitória. E calabash, e calabacharás. Vai chegar a solução para tudo que te acontecer. Você vai receber. Não se desanime, pelo amor. Agora mais alto, mais forte, mais forte. Vai chegar a solução para tudo que acontecer. Aguarde a surpresa, aguarde a surpresa, aguarde a surpresa, aguarde a surpresa. Aguarde que ela está vindo, ela está vindo, ela está vindo. Satanás tem que sair da frente. Se ele não sair da frente, Deus manda Miguel com a espada desembaiada, e o anjo vai chegar para você e dizer: serva muito amada, eu vim por tua causa. Desde o momento em que aplicaste o teu coração para te humilhar, compreender e esperar, as tuas orações chegaram. E agora chegou a tua bênção. Olhe para essa irmã, olhe para esse irmão que está do seu lado e diga para essa pessoa: deixa Deus te usar. Diga mesmo: o tempo de cantar chegou na tua vida. Quando chega o tempo de Deus, pastor Zé Carlos, na vida de uma pessoa, Deus tira ele lá do final da fila e coloca no começo da fila. Eita, esta é noite de vitória. Esta é noite de vitória. Esta é noite de vitória. Ei, calabas. Mas tenha paciência. Escute o que eu vou dizer. Se merecer um glória a Deus, não engula. Não leve para casa. Toda promessa de Deus, diga comigo, toda promessa de Deus tem um tempo de espera. E há um ditado popular aqui no Nordeste, a gente fala assim: quem se avexa, come cru. Então não se avexe. Faça como o salmista, Salmo 40. Eita maravilha! Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus tem visto as tuas lutas, as tuas lágrimas.
Deus tem visto a tua paciência, e Deus está dizendo hoje: eu vou dar um basta nessa situação, hoje eu vou reverter este quadro, hoje eu vou fazer, eu vou operar, eu vou agir, eu vou te conceder aquilo que tu estás me pedindo há tanto tempo, porque chegou a minha hora. Aleluia. Deixa eu citar um exemplo da Bíblia que eu gosto muito. Mardoqueu era judeu. Mardoqueu, ele fez um grande favor ao rei Assuero. Denunciou 2 eunucos que queriam matar o rei. Mardoqueu tinha direito a uma recompensa, mas não deram. E eu um dia fiquei pensando assim: mas por que não deram? Se ele tinha direito. Porque Deus não deixou. Sabe por quê, irmão? Olha como isso é lindo. Se você não der uma glória a Deus, um aleluia, porque está com a máscara, tira a máscara. Às vezes a gente quer que Deus nos dê uma coisa hoje, e Deus sabe que a nossa maior necessidade não é hoje, é lá na frente. Deus não deu porque a maior necessidade de Mardoqueu não era naquela época. Mas levantou-se um príncipe chamado Amã, que tinha ódio de Mardoqueu. Tinha tanto ódio de Mardoqueu. Por quê? Porque quando ele aparecia nos portões da fortaleza, as pessoas que estavam ali se encurvavam diante dele. Só Mardoqueu não se encurvava. Judeu, irmão, não se curva diante de homem nem de imagem de escultura. Eu estava pregando uma certa ocasião em Chicago, e lá no hotel onde eu estava, eu conheci um judeu, na portaria, na recepção do hotel. No outro dia eu encontrei com ele novamente, e a gente começou a conversar. E na conversa ele disse: eu nunca vou permitir que uma filha minha case com uma pessoa que não seja judeu como eu, que seja um católico. Eu disse: por quê? Porque ele não vai se ajoelhar diante de uma imagem de escultura. Vocês sabem o que houve, né? Com Sadraque, Mesaque e Abednego preferiram ir para a fornalha do que se ajoelhar. E Mardoqueu não se ajoelhava. E aquele homem com um ódio tão grande que ele resolveu pedir ao rei para matar todos os judeus. Juntou-se com sua mulher, com seus amigos, pediu conselho, e foi construída uma forca, 50 côvados, que equivale a 25 metros. Imagina, para enforcar Mardoqueu. E quando foi a noite, o rei foi dormir. Preste bem atenção. Nós temos um Deus, irmão, que não dorme. Pode orar de madrugada que ele está acordado. A Bíblia diz que ele é o guarda de Israel, que não dorme nem cochila. Quando o rei foi dormir, cadê dormir? Porque Deus dá o sono e tira o sono, irmão. Quando Deus dá o sono, a gente bate na cama e diz assim: eu dormi feito uma pedra. Mas quando Deus tira o sono, pode tomar um açude de suco de maracujá, pode tomar uma farmácia de comprimido de calmante, que não dorme, fica aceso feito um vagalume a noite toda. Mas quando Deus dá, a gente diz como o salmista: em paz me dê, que logo pego no sono. Cadê o rei Assuero dormir? Vira para lá, vira para cá. Aí diz: traz aí o livro das crônicas. Eu perdi o sono, não tinha televisão nem internet. Traz o livro das crônicas. O que é o livro das crônicas? O livro dos registros dos acontecimentos do rei. Quando ele abriu, irmão, olha, abriu, foi mesmo no lugar onde estava registrado o que Mardoqueu fez. Aí você pode dizer: mas que coincidência, pastor Gilban. Não, nosso Deus não é Deus de coincidência. O nosso Deus é Deus de providência. Ele está providenciando algo para você esta noite. Quando o rei abriu que leu, deu um pulo da cama e disse que recompensa deram a Mardoqueu. Aí sério, rei, não deram nada até hoje. Agora imagine um rei devendo a um súdito em Manaus. Um rei devendo a um súdito, que vergonha. Aí o rei levantou, sentou-se no trono. Quando ele olhou, viu um vulto lá no pátio. Quem é que está aí? Amã.
O príncipe madrugou no palácio, sabe para quê? Para pedir a morte de Mardoqueu e dos judeus. Aí o rei disse: manda ele entrar. Aí ele entrou. Antes que ele abrisse a boca, o rei perguntou assim: ô Amã, o que se deve fazer a um homem de cuja honra o rei se agrada? Aí Amã disse: esse homem sou eu. Eu vou pedir como que pede a Deus. Rei, o homem de cuja honra vossa majestade se agrada, ele deve vestir uma vestimenta do rei, deve montar no cavalo do rei, deve ter uma coroa na cabeça, e um dos mais ilustres príncipes aqui do reino sair pelas ruas e praças da cidade, gritando em voz alta: assim se faz a um homem de cuja honra o rei se agrada. Aí o rei disse: te apressa e faz com o judeu Mardoqueu. Chegou a hora da vitória. Chegou a hora da vitória. Quando chega a hora da vitória, minha irmã, Deus faz com que aquela que te humilha venha se arrastando aos teus pés para te pedir perdão. Faz isso com o judeu Mardoqueu. Aí Amã foi lá no vestuário do rei, pegou uma veste real, colocou em Mardoqueu. Irmão, não sobrou e nem faltou, nem ficou meia coronha, e ele não ficou pisando numa banhada não, porque quando Deus dá na medida certa. Deus sabe a tua medida. Eu estava pregando uma certa ocasião em Campinas, pastor Zé Carlos, pastor Marinésio. Aí na segunda-feira, no domingo eu tinha visto na televisão uma promoção de terno numa loja, na segunda-feira. E eu estava com minha esposa Enara, meus filhos, e eu fiquei, queria pregar em outra cidade. Aí eu fui lá no shopping comprar um terno de promoção. Quando eu estou lá, chegou o irmão. Eu não sabia que era irmão. Aí ele me viu: pastor Gilvan, o que ele está fazendo aqui? Eu digo: eu vim aqui, irmão, para comprar um terno que eu vi na televisão que está em promoção, e eu estou lá escolhendo um terno. E se o senhor não vai vestir terno de promoção não, pastor Gilvan, escolha aí o melhor terno que tem. Porque Deus não dá carne de pescoço a seus filhos, Deus dá filé mignon. Está escrito na Bíblia: se quiseres e me obedeceres, comereis o melhor desta terra. Aleluia! Aí eu não sou bobo, escolhi o melhor, o mais caro. Aí terminou, aí pagou. E agora? Eu digo: não, eu vou lá para o hotel. Não, o senhor vai jantar lá em casa. Eu digo: olha, kit completo, irmão. Kit completo. Aí eu fui para a casa dele. Quando cheguei lá, assim que a gente entrou, a filha dele disse: pastor, papai, sabe aquele irmão que vende sapato lá na igreja? Ele pega da sapataria e sai de casa em casa vendendo? Sei, o que é que tem? Ele deixou aqui um sapato para o senhor. Aí ele olhou para as filhas e disse: minha filha, eu não pedi nenhum sapato a ele, mas ele deixou. Aí ele foi lá, a caixa de sapato estava em cima da televisão. Ele olhou, aí disse: tem uma coisa, meu número não é esse. Ele sabe que eu calço 39, aqui é 41. Pastor Gilvan, qual é o seu número? Eu disse: 41. Ele disse: então ele não trouxe para mim, ele trouxe para o senhor, é seu. Foi o cada-roupa de Mardoqueu, não ficou sobrando, meu irmão. Minha irmã, escute isso aqui, escute isso aqui. Se você quiser dar um glória a Deus, pode dar. Se alguém te der um presente, não sabe o número do teu sapato, foi 37, seu pé foi 35, ou o sapato vai encolher, ou o teu pé vai crescer. A roupa deu para Mardoqueu, a coroa coube na cabeça de Mardoqueu, e agora parece que eu estou vendo a mão humilhado, puxando o cavalo e dizendo: assim se faz a um homem de cuja honra o rei se agrada. Chegou o dia da tua vitória, meu irmão. Chegou o dia da tua vitória, meu irmão. Deus vai te exaltar na terra. Deus vai te exaltar. Alguém que te viu sofrendo vai dizer: mas é ela mesma, ela é ela mesma. É porque o Deus dela entrou em ação. O nosso Deus, Ele peleja por nós. Ele é varão de guerra. Ele nunca perdeu uma batalha. Agora escuta aqui, ó, o Espírito Santo está colocando na minha boca
uma palavra tremenda. A pior coisa para uma pessoa é viver perseguindo um crente, uma crente, e essa pessoa vive orando por ela de joelho. Pode esperar que a coisa vai ser tremenda. Vai ser tremenda. Deus tem visto as tuas lágrimas, as noites que você tem passado em claro, gemendo, chorando, mas Deus vai transformar tudo isto em vitória para a tua vida. É só você esperar. Eu estava pregando lá em São Leopoldo, da Enaura aqui testemunha, lá no Rio Grande do Sul, era uma cruzada ao ar livre, muita gente. E quando eu terminei de pregar, eu fiz o apelo: quem quer aceitar Jesus como Salvador? E as pessoas começaram a vir à frente. E vieram, e vieram, e vieram. E os irmãos calados. Ninguém dá um glória a Deus, não, aleluia. E eu só convidando, e a rede enchendo. Aí de repente sai um cidadão, ele estava lá do outro lado da rua, na calçada, cabelinho branco, lá vem ele. Aí quando ele veio, a igreja começou a pipocar. Aí eu pensei: esse homem deve ser muito importante na cidade. Aí quando ele chegou lá na frente, eu ouvi uma voz: Pastor Gilvan, Pastor Gilvan. Aí quando eu me virei, era uma irmã: vinha cá, vinha cá. Aí eu fui lá: que é, minha irmã? Sabe que é esse homem aí? Eu pensei que era dizer: é o prefeito, é o mais rico da cidade, é o juiz. Não, quem é? É meu marido. Há 37 anos. Não era 37 dias, pastor Messias, nem 37 meses. Há 37 anos eu venho orando por ele, ele está desviado, mas hoje Deus me deu a vitória, porque eu esperei com paciência. Não desista por esse filho trabalhoso, essa filha trabalhosa, teu marido ou tua esposa. Não desista. Não entrega a Satanás, não se dê por vencido. Continue esperando, esperando. A tua hora vai chegar. Já está no registro de Deus. Já está no registro de Deus. Acredite nisso. Terceiro segredo da vitória, para concluir, sabe qual é? Viva na unção do Espírito de Deus. Seja uma mulher ungida, seja um homem ungido, um obreiro ungido, meu irmão. Seja. Crucifica essa carne. Crucifica essa carne. Dê lugar ao Espírito de Deus na tua vida. Eu tenho uma notícia boa para vocês esta noite. E a notícia boa que eu tenho não é que o prefeito de João Pessoa ou o governador do estado vai dar uma casa própria para quem não tem. Seria uma boa notícia, né? Vai triplicar o salário mínimo. Boa notícia, não é? Mas eu tenho uma melhor. É que a unção do Espírito de Deus está neste lugar. Está sobre você, meu irmão. Está sobre você. Está sobre você. Aí onde você está, o azeite está escorrendo. O azeite está escorrendo. O azeite está escorrendo aqui no púlpito. O azeite está escorrendo. Só vai sair daqui enxuto e vazio quem quiser. Mas Deus está dizendo: abre bem a tua boca e eu vou te encher esta noite. Eu vou te encher. Calabá, fica de pé agora, um instantinho de pé, para descansar. Fica de pé agora. Abra a tua boca, abre o teu coração. Pelos olhos da fé eu estou vendo o azeite escorrendo da rocha de Horebe.
para te ungir nesta noite. Você é para sair daqui, irmão, num culto desse, é para você sair daqui falando em línguas estranhas. Você que é batizada com o Espírito Santo e nunca mais falou em língua, fale esta noite, receba agora a unção de Deus, receba agora a unção de Deus. Olha para essa irmã, que está do teu lado e diga assim para ela: receba, minha irmã, receba a unção agora, receba a unção aqui no púlpito, receba a unção, receba. Abre a tua boca, glorifica, exalta, adore. Saia daqui cheia da unção de Deus. E